The new armor. The old The old armor. one? The old armor's in there. Faz paralelo, Yes, né? it's in Vamos there. fazer paralelo. Muitos It's in there with Jamie já vai Lannister. entrar Oh, aqui yeah, com of course. tem esse paralelo. You know about it's a very interesting show. E aí, quando eles têm vários contratos, e aí ele vai já aliás, a obra para hoje vai existir sempre assim, né? E é esse viés. Bom, boa noite, você que curte um bom papo numa hora extravagante, seja de madrugada, de tarde, ou mesmo nas fecundas manhãs bom, ainda não está do outono, mas tudo bem. Eu fiquei vasculhando. Esse negócio de pandemia é legal porque você aprende um monte de coisa, receita de bolo, drinks, mas tem muito vídeo legal que você acaba descobrindo pessoas interessantes que fazem trabalhos interessantes. E uma das pessoas que eu encontrei foi exatamente nesse canal aqui, ó. Olha que imagem bonita. Você pensa assim, olha, a Bela Eichler tem o canal Futurices, mas só que ela está fazendo alguma coisa dos anos 50. Que coisa simpática, mas não fica só aí. Ela também faz coisas numa animação bem futurista, ainda futuristas filosóficas do sci-fi. Então, sem mais delongas, temos aqui a belíssima Bela Eichler, né? Falando certinho. Certinho. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo e com você? Tudo certo. Estou honrada de estar aqui. Obrigada pelo convite. Olha, o lance é o seguinte. Vamos lá, é o seguinte. Primeiro de tudo, eu ouvi um vídeo de você muito, muito engraçado, que era você explicando para as pessoas quando perguntam a você, ou fazem menção a você, que legal, uma mulher falando de ficção científica, isso é uma coisa tão rara, tal. Eu não sei onde as pessoas estão, porque eu conheço um monte de gente que fala de ficção científica, que gosta, que curte e não causa tanto espanto. O que eu achei legal a sua resposta é muito singela, muito simpática, porque, afinal de contas, você gosta, né? Todo mundo gosta de alguma coisa, por que não expressar esse gosto de uma maneira mais profunda fazendo esses vídeos? Foi isso que te levou a fazer vídeos? A mostrar que, olha, eu gosto de ficção e é por isso que eu gosto. É isso? Sim, um dos motivos, né? Óbvio que a gente não vai fazer um canal de uma coisa que a gente não gosta de falar, né? O interesse tem que ser muito gigante, né? Para a gente estar expondo a nossa opinião, né? Falando, igual você falou, sobre a parte filosófica, analisando filmes, séries, ou seja lá o que for, de um tema específico que a gente goste, né? Mas ficção é uma coisa que sempre bateu diferente para mim, não sei, talvez pelas múltiplas possibilidades, né? Que existe, assim, realmente o céu é o limite. Eu gosto de falar, na verdade, que o universo é o limite, né? Assim, ficção dá vazão para a gente falar sobre qualquer coisa, inventar qualquer mundo, qualquer sociedade. Então, eu acho que isso que é interessante, assim, diferente de um filme de época, talvez, de um filme realista. Então, eu acho que a ficção é essa coisa de ter muita vazão para qualquer assunto, né? Para qualquer universo. E você perguntou se eu comecei o canal porque eu gosto, foi isso que você perguntou? Porque às vezes eu começo a responder as perguntas, aí eu viajo, tá? Eu vou longe, assim, aí eu não respondo. Isso faz parte. Faz parte. Mas é por isso, assim, é um tema que eu gosto muito. E, lembrei de uma coisa também, que não é só porque eu gosto, mas eu acho que é um gênero que ainda é muito pouco explorado no Brasil, né? Uhum. Então a ideia era trazer o tema, trazer o gênero para a gente discutir os filmes e séries, livros, jogos que tem a ver com o gênero de ficção científica, para também falar sobre a ficção científica brasileira, né? E talvez engrandecer a ficção científica brasileira, abrir portas, não sei. Aí já é uma vontade futura, né? Agora, mas a ideia é essa. Eu queria que você me explicasse eu achei muito bonito esse desenho que me lembrou. Bom, me lembrou um monte de revista de ficção científica que saiu nos anos 70 e 80. Mas onde é que você pegou a fonte de inspiração para fazer essa capa do seu vídeo? Então, na verdade, essa capa não é minha, é dos Perdidos na Paralaxe. Eu participei já 2 vezes de um podcast deles. E aí quem fez essa arte foi o Reinaldo, que ele é um dos participantes, inclusive um grande amigo meu, e ele faz artes incríveis. Então ele pegou uma foto minha, que está no meu Instagram,
é azul e vermelho, eu tô com uma faixa no rosto, assim, eu falo sobre super-heróis e tal, e aí ele criou essa arte em cima, então esse é um trabalho totalmente dele, assim, eles que criaram, inclusive ele criou essa arte para mim de presente, e ele é um artista incrível, e aí o Perdidos na Paralaxe, eles falam justamente, assim, sobre a questão filosófica dos filmes e tal, e eles me chamaram para falar nesse episódio. Foi alguma coisa relacionada a cyberpunk. Eu não sei se eu tô me lembrando bem o que foi, mas a gente acabou de falar sobre Black Mirror também, não sei se você conhece, da Netflix. E quem não conhece, né? Black Mirror. Inclusive vai sair a nova temporada agora, no dia 15. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos ansiosos. Porque, gozado, você tocou numa... Eu adoro antologia. Antologia, eu acho que de ficção científica, algumas são muito boas, né? A minha predileta, que, aliás, eu cresci assistindo e me assustando ao mesmo tempo, era The Outer Limits, Quinta Dimensão. Né? Essa eu não conheço. Então, ela é uma série de 62, 63, 2 temporadas só, mas tem cada episódio de arrepiar os cabelos. Assim, sabe aquele tipo de coisa assim, nasceu na época errada? Se nascesse hoje, se a série fosse criada hoje, ia ser um hit, um sucesso. Tanto é que o Pendancian, que é um produtor canadense, ele pegou a série e fez um revival para a MGM, né? E a série pegou tão bem, porque os roteiros eram tão incríveis, né? E que durou 7 temporadas. Como que chama? Outer Limits? The Outer Limits, Se você achar em algum canal aí, principalmente a temporada canadense, a 7, tem um episódio melhor que o outro. Algumas refilmagens de episódios clássicos, como, por exemplo, Eu, Robô, que na época quem trabalhou no seriado era o Leonardo Nimoy, antes de Jornal das Estrelas. E aí, quando fazem o revival, eu convido ele para reprisar, não o mesmo papel, mas um papel importante dentro da história. Então, que legal. Nossa, eu nunca ouvi falar dessa série. Você vê. Pois é. Vou assistir. Eu sou da ala dos jornalistas da ala dinossáurica. Então, tem muita coisa que a gente ainda vai falar por aqui hoje. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Principalmente quando você começa a discutir com uma geração muito mais nova, e aí eles falam assim, eles citam alguma coisa, que nem no filme do Homem-Aranha, a primeira parte do Homem-Aranha, não. Quando o Homem-Aranha fala sobre... Acho que é na primeira parte dos Vingadores, que ele fala assim, você lembra daquele filme muito antigo chamado Aliens, o Resgate? Você se sente Jurássico, né? Porra, como assim? Poxa, eu vi outro dia. Vi outro dia no cinema, como assim? Aliás, exatamente por tocar no assunto de passado, eu quero entrar no nosso papo aqui falando sobre viagens no tempo. Gosto. Não, peraí, isso é além da imaginação. Você já viu alguma vez o Túnel do Tempo? Cara, não vi também. Você pira. É dos anos 50, né? Além da imaginação. Não, 60. Não, 60, né? Além da imaginação é de 58, mas o Túnel do Tempo já é mais novinho. Já é de novinho, desculpa, né? Acho que é 67, se eu não me engano. É produção do Irving Allen. O Irving Allen, na época dos anos 60, ele era o cara que tinha mais seriado, né? Mesmo seriados que acabaram não funcionando. A gente, quem é fã de Túnel do Tempo, fala, nossa, essa série era fantástica, assistia toda semana, anos de assistir. Não tem anos, porque só tem uma temporada. Ela tem uma temporada só? E o motivo para ela não ter continuado é porque ela era cara, não pelo fato de você fazer reconstrução histórica, não. Era cara, era pegar no arquivo da Fox imagens que eles poderiam usar nos episódios. Então, por exemplo, tem um episódio que fala sobre o rei Arthur, né? A Carta Magna, não sei o quê. E aí tem uma invasão viking, num coisa, que isso é um negócio que dizem que aconteceu na época. Né? Só que aonde é que eles vão arrumar a imagem? Eles pegaram imagens de uma guerra entre vikings e os Cavaleiros da Tábua Redonda, mas do filme O Príncipe Valente, que é baseado nos quadrinhos do Príncipe Valente. Caraca. Nossa! Mas eles compravam os direitos? Como é que era isso? Que loucura, eu não sabia. Não, é do próprio estúdio, mas quando você faz... Isso é muito normal, né? Você vai fazer uma série de televisão que é baseada num filme que é do mesmo estúdio, você vai ter uma cláusula lá não é ressarcir, mas repatriar direitos para o produto original, né? Isso é um procedimento muito antigo, né? Porque o que acontece?
com isso, você vai conseguindo pagar residuais de ator, a equipe técnica, todo esse tipo de coisa, que é exatamente uma discussão que nós vamos ter daqui a pouco sobre a questão dos canais streaming. Eu li uma matéria no Vulture que me deixou assustado, do tipo, eles descobriram que estavam errados o tempo todo, mas tentaram enganar a gente. Mas vamos lá. Eu coloquei isso aqui porque um dos vídeos que eu vi seu falava exatamente sobre viagem no tempo e exatamente sobre este filme. Eu amo esse filme. Quando é que você É assistiu bizarro, esse filme? eu descobri recentemente. Eu tava com vontade de fazer uma lista sobre filmes pouco conhecidos, né? Porque tem filmes assim que todo mundo já conhece. A gente já viu tudo, o público conhece tudo que eu falo para falar, já vi, fala de coisa nova, fala de coisa escondida. E aí eu fiz esse vídeo com esse intuito, assim, vamos procurar filmes sobre viagem no tempo que são muito legais e que ninguém fala sobre. Então, esse foi um deles, assim, quando eu fui fazer a pesquisa, né, porque já tinha alguns que eu já tinha visto e falava, esse precisa entrar, mas para completar 5 filmes na lista, esse foi um dos que me recomendaram e falaram, você já viu um século em 43 minutos? Time After Time, né, em inglês. Isso. É. E eu nunca tinha visto, gente, vamos assistir, e eu, assim, fiquei apaixonada por esse filme, assim, por vários motivos, eu acho que ele é muito bem construído, eu acho os personagens apaixonantes, inclusive... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome desse ator que ele fez Laranja Mecânica também. O Malcolm McDowell. Malcolm McDowell. Eu acho ele incrível, eu acho ele muito versátil, muito camaleão, assim, sabe? E eu acho que ele tá muito bem aqui, eu acho o humor muito gostoso. Enfim, eu fiquei surpresa de nunca ter ouvido falar desse filme, sabe? Então, eu acabei adicionando ele na lista e gosto bastante, recomendo bastante. Talvez o grande problema é uma discussão que eu tenho com amigos, né, que são colecionadores de filmes e tal, que é o seguinte... Tem muito filme que a distribuidora lançou no cinema, mas não se interessou em lançar em alguma mídia. Seja VHS, seja... E aí você acaba deixando esse filme em algum lugar. Eu comprei uma cópia dele recentemente, uma cópia em Blu-ray importada, porque eu adoro esse filme. Eu vi no cinema... Puta, eu não posso falar isso, vai revelar a minha idade. Mas tudo bem. Eu vi no cinema, era uma reprise... E o legal é o seguinte, quando lançaram nesse material, no material extra que tem no DVD, tem uma entrevista dele que foi neste filme que ele conheceu a primeira esposa dele, que é exatamente a atriz, a Mary Steenburgen, né? Que Do casou Michael com McDowell? ele. Lembra que tem Jura? Ué. Gente, Queridinha, você não sabia disso? Tricotando. Casa de família, que legal, eu não sabia não, gente. Ele tem uma química muito boa, né? Muito legal mesmo. Ele se apaixonou por ela e a química foi, né? Vem para lá, vem para cá. O casamento não durou muito tempo, tanto é que hoje ela está casada com o Ted Danson, né? Poxa. Que por sinal, mais uma foto, que por sinal já foi casada com a Whoopi Goldberg. Olha aí. O mundo é você muito sabe interessante. de tudo da vida do povo, meu Deus. Você nem imagina, queridinha, você nem imagina. Mas aí eu não pesquiso, não, mas legal saber. Não, mas isso aí tá no DVD, é muito raro, às vezes, você achar essas informações. Talvez até no IMDb, talvez você ache lá naquelas informações, curiosidades e tal. Mas o que me chamou a atenção quando você comentou isso aí, né, comentou sobre esse filme, é que eu tenho uma tese que eu assisto séries há muitos anos, já escrevi 2 livros sobre isso, né? E uma coisa que você me fala assim, não invente a roda. Já inventaram a roda, não precisa inventar de novo, porque você não vai fazer nada de novo. Você pode deixar ela mais larga, maior e tal, mas ela continua sendo redonda e te leva para um lado e para o outro. Então, quando um cara pega um filme como esse e transforma numa série de televisão como essa, Time After Time, que eu imagino que você não tenha visto, talvez Tá me surpreendendo, eu já estou criando uma lista aqui só com as coisas que você está me mostrando. Então, o Time After Time, a série, quando falaram que iam fazer a série, eu falei, mas quem é que tem uma ideia idiota como tiveram? Tanto é que, se eu não me engano, foi cancelado na primeira temporada com 10 ou 13 episódios. O que me chamou a atenção, na realidade, é que o vilão que o David Warner fazia no filme é feito pelo Josh Bowman, que foi conhecido aqui do público brasileiro por causa da série Revenge. Ele era o bonitão, o filho lá da menina o interesse amoroso da menina que, na realidade, ela queria seduzir ele para, né, sacanear a família inteira. Eu conheci ele veio para São Paulo para falar sobre a série,
E eu achei interessante porque o pai dele chama Dave Bowman, né? Que é o mesmo nome do personagem de 2001, Odisseia no Espaço. É o mesmo Aí, nome. aí eu brinquei com ele. O seu pai gosta muito de 2001, não? Ele falou 2001? 2001, Odisseia no Espaço, o livro do Kubrick. Ele fala de vez em quando desse livro, porque um personagem principal é o nome do seu pai. É mesmo? Pô, vou pegar o livro para ver. Nossa, mas ele não conhecia. Não, agora, qual que é o problema dessa série? Você acha? Ele não conhecia 2001? Não. Eu conheço pessoas que não assistiram até hoje, sei lá, o Poderoso Chefão. E trabalham com cinema, entendeu? Mas isso é uma fofoca à parte. Bom, qual é o problema desse seriado? Eu assisti a série inteira para saber até onde vai, né? Era num tempo que eu tinha tempo para poder assistir essas coisas inúteis. E aí, no meio da série, cria-se uma espécie de corporação temporal que monitora quem viaja no tempo. Falei, meu santo Deus, isso não vai dar certo. E não deu. Porque quando você começa a criar inventar muita coisa, né? Muita fantasia no negócio simples, acaba indo para o vinagre. Aí você também comentou um outro filme muito interessante, que é o Alta Frequência. Adoro Alta Frequência. É um filme, um dos poucos de viagem no tempo. Aí você estava falando de não inventar na roda, né? De não inventar a roda. Inclusive, eu estou falando, essa semana eu vou soltar um vídeo sobre uma série que acabou de estrear na Netflix, que chama Vortex. Não sei se você chegou a ver lá no. Eu vi a chamada, mas ainda não vi, não. Nossa, eu me surpreendi. Ela começa bem lenta, mas quando engata, nossa, maratonei. Eu achei incrível. É minissérie, então é melhor ainda, né? Que a gente já vê de uma vez, são 6 episódios só. Muito boa a série. Da onde? E Netflix. Não, tô falando país. É francesa, série francesa. Isso então, é bom. Oui. Então, assim, essas duas, tanto a série quanto Frequency, quanto, sei lá, De Volta para o Futuro e Efeito Borboleta, né, tem essa vibe de ser um futuro, uma viagem no tempo não determinista. Então, assim, você consegue mudar, né? Se você for para o passado e você mexer nas coisas, o futuro vai estar diferente. E é uma vibe diferente de Dark, por exemplo. Você viu a série alemã? Sim, também da Netflix? Que quanto mais eles tentam mudar o passado, mais o futuro se afirma, né? Então eles não conseguem mudar nada, né? Então até essa diferença que eu acho legal, assim, de alguns filmes de viagem no tempo, como que eles tratam a viagem no tempo. E Alta Frequência tem isso, assim, a viagem no tempo acontece através não de alguém indo para o passado, da matéria indo, mas sim a informação, que é uma coisa que eu acho muito legal também, que é muito mais plausível, inclusive, do que você enviar uma pessoa inteira, né, pelo tempo. E ele vai conversando com o pai e as coisas vão mudando, né? E eu achei o final desse filme surpreendente, assim, não estava esperando. Então, eu também, é um filme gostei. Além do que, tem um outro aspecto. Eu gosto de filmes ou séries que trazem o emocional para o seu colo. Então, quando você assiste o filme, a relação dos dois, que parece complicada, ela vai sendo ajustada quando vai sendo desenvolvida a história. E quando tem o momento catártico, eu digo o seguinte: se você não está chorando nesse momento, então você não tinha que ter assistido o filme. Ou você não tem coração. Exatamente. Se você é uma pessoa que não tem menor sentido. Agora, eu achei... Aliás, a interpretação... Eu adoro o Jim Caviezel, eu acho ele um grande ator, né? Mesmo quando ele foi crucificado. Cruz, credo. Ele sabe que eu não consegui... Ó o babado. O Menina, filme, você não sabe. Não. Ele ter feito Jesus Cristo no filme do Mel Gibson, né? Ave Maria. Ah, sim, rolou isso, né? Não. Tem certas violências que você entende dentro de um contexto de um filme, sei lá, Os Bons Companheiros, sei lá. Mas quando que você tem uma referência histórica, e aí mostram que, olha, não foi desse jeito, foi pior do que você imaginava, é o tipo do filme que eu só vi uma vez até hoje, pra eu ter uma ideia. O único filme que eu já tinha visto uma vez até hoje foi A Lista de Schindler, porque me abalou muito quando eu assisti o filme. Assim, sabe? Foi pesado. Aí, o pessoal da Universal fez uma cabine especial para cópia restaurada de 25 anos, né? Eu tenho em casa VHS, DVD, Blu-ray do filme, tudo lacradinho, não assisti mesmo. Aí vou lá assistir o filme, né? É quando eu percebo por que o filme me abalou. E não é assim o massacre dos judeus. Não, isso aí eu já tinha visto em outros filmes, assim.
os pequenos detalhes. Você lembra de uma foto de divulgação do filme, que é um soldado nazista berrando, né? E apontando uma arma, e atrás dele, fogo. Você não consegue identificar direito, né? Essa é aquela cena em que eles estão queimando os corpos, que eles desenterraram para poder incinerar, dizendo que era por causa de saúde pública. Mas, na realidade, eles estavam tentando queimar as provas. O que me chamou a atenção nesse filme na primeira vez, não me chamou a atenção na primeira vez, mas me causou um horror, mas dessa vez eu entendi por quê, é porque, na realidade, o cara está pé da vida por estar fazendo o trabalho dele 2 vezes. Você imagina a loucura que passou pela cabeça do roteirista? Não, vamos botar assim, ó, vamos colocar essa coisa aqui, do tipo assim, é aqui que nós vamos escancarar, não é a menina de vermelho andando para lá e para cá, depois você vê o que acontece com ela. Mas é a insanidade que foi o que eles resolveram fazer com os judeus. Aquilo foi chocante. Bom, vamos falar de Alta Frequência de novo. E aí, eu imagino, você assistiu a série Alta Frequência? Não, tudo tem série agora, né? Impressionante. O pessoal tenta aproveitar. Não vi, não conheço, nem sabia que tinha série. E nem veja. É ruim? É outra série que não tem sentido fazer. Porque, assim, Precisa, né? o negócio é você conversar com a pessoa que está numa outra época e alterar um determinado tipo. E depois, o que você vai fazer? Principalmente Tá agora alterado. que você sabe. Já está resolvido. Já está resolvido. Pra Aí quê, criar uma né? série de 15 episódios para poder falar essa história. Ah, para com isso. Mas também não foi para frente essa. Não. O lance é o seguinte: os caras esquecem que tem um medidor muito importante nessa história, é o seguinte, chamado público. Se o público não se convence que a história vale a pena continuar, foi um prazer. Não tem interesse, não tem interesse. Ué. Inclusive, o Time After Time, você falou que também não foi para frente, né? Não. Ou a série. Não. Eu não entendo, gente. Eu acho que existe essa tendência, por isso que eu fico tão feliz quando eu vejo uma novidade assim, que realmente surpreende, porque a gente está nessa tendência de reciclar, né? Principalmente filme de super-herói, gente. Meu Deus, eu acho que vai estar, eu já falei isso várias vezes em alguns lugares, que eu acho que vai estar nos livrinhos do cinema ali, quando a gente for estudar cinema no futuro, a era dos super-heróis, porque rolou um boom com relação a isso, né? Então, a gente faz um filme sobre super-homem, depois faz de novo Hulk, então, meu Deus, tem uns 50 mil filmes de Hulk, ninguém aguenta mais, cada hora um ator diferente, você nem sabe mais quem que é, quem deixou de ser, é o Mark Ruffalo, e depois é o outro cara lá, do Ilusionista, esqueci o nome dele também, eu sou ótima com Eduardo o nome, tá? Norton. Esse, Eduardo Norton. Então, assim, fica, sabe, eu não sei, eu não entendo, assim, o que acontece. Será que é falta de criatividade? Será que isso aqui deu certo, vamos fazer de novo, de novo, de novo. Então, é um filme caça-níquel, né, que, assim, não traz nada de novo, porque a gente já conhece a história e, ao mesmo tempo, cria novos personagens, sendo que um personagem já foi icônico, já marcou. Batman também, assim... eu gosto muito da trilogia do Nolan, acho muito boa. Mas, né, criaram um novo Batman com o Robert Pattinson, que não é ruim o filme, eu achei filme legal até, mas sabe, eu não entendo assim o que acontece. Então, por exemplo, essa série Vortex que eu acabei de ver, ela não inventa roda, é um conceito super batido de viagem no tempo, mas é interessante, e acho que no fim das contas o que importa não é nem a ficção científica, porque ela trabalha super mal, inclusive a ficção científica, não explica nada como é que acontece viagem no tempo, que, ao meu ver, é uma coisa que prejudica um pouco até a suspensão de descrença, né, e a imersão. Mas, cara, a parte que fala sobre relação interpessoal é muito boa, muito profunda, muito interessante, fala muito sobre o que é ser humano, o que é você estar com alguém, o que é você perder alguém, sobre finitude, sobre família, e no fim das contas a gente quer ver histórias para tentar se ver nelas, né? Então, eu acho que, assim, exceto, sei lá, o Enigma de Andrômeda, não sei se você já viu, que claro. Incrível, né? Parece que é um filme puramente só pela tecnologia e não necessariamente por causa de alguma questão humana, né? A maioria dos filmes fala sobre isso, fala sobre conexão humana, fala sobre, enfim, sentimentos humanos, e eu acho que quando se perde muito disso, perde sentido também, né? Porque eu acho que o pessoal costuma ficar olhando muito números, né? Do tipo, não, se isso faturou aqui, vamos faturar mais lá, vamos criar não sei o quê. O problema é o seguinte: o público é o mesmo, é a mesma história sobre. Eu tenho uma tese que
Os outros canais de streaming que vieram depois da Netflix e da Amazon, tá? Que não eram empresas, são empresas de tecnologia e não são empresas de cinema nem nada, né? Vieram porque alguém, numa reunião qualquer de executivos, falou assim, pô, por que a gente não faz o nosso próprio canal streaming? Pô, afinal de contas, a Netflix e a Amazon estão ganhando dinheiro em cima dos nossos produtos. Não teve uma voz que levantasse, mas, meu amigo, nós não precisamos esquentar a cabeça em montar a estrutura, contratar pessoas, se eles estão fazendo exatamente isso. A gente só ganha sem fazer um esforço, porque nós estamos ganhando os direitos, certo? Mas ninguém escutou. E hoje nós temos exatamente o grande problema. Um monte de canais de streaming e o bolso do consumidor continua o mesmo. Já viu? Nossa, eu estou com todos os canais porque quando eu comprei o primeiro canal, me deram um aumento, então agora eu vou... Não tem isso, né? Você tem que selecionar o jogo do... O que eu vou assistir? Eu conheço amigos meus que moram nos Estados Unidos que assistem, fazem assinatura da Paramount Plus para assistir a temporada de Jornada nas Estrelas. Terminou, eles cancelam. Exato, mas muita gente faz isso, inclusive. Tanto é que por isso que agora os streamings, por exemplo, a Apple, na maioria das vezes, lança um episódio por semana de uma nova série. Então, te obriga a ficar. Você tem que ficar para você poder pegar todas as... Então, a Netflix não. A Netflix lança tudo de uma vez, né? Não tem essa preocupação de querer manter as pessoas no streaming. E é engraçado porque, assim, um luxo antigo que a gente tinha era a TV a cabo, né? Então, a gente tinha todos aqueles canais, um monte de coisa, você pagava uma grana preta para ter aquilo. Então, a Netflix veio justamente para quebrar, eu acho, né, esse padrão da TV a cabo e falar, olha, a gente tem todos esses filmes aqui que você pode assistir, a nossa lista é atualizada todo mês, toda semana, sei lá. Então, a Netflix deu uma derrubada, né, na TV a cabo, até porque era muito mais barata, só que agora parece que a gente voltou para o preço da TV a cabo, porque são tantos streamings, né, que acaba que dá no mesmo, você paga a mesma coisa, porque você acaba somando um monte de coisa que você quer assistir, aí depois esquece de cancelar, e eles ganham muito em cima disso, né, de você, esqueci de cancelar tal coisa, já assisti, não cancelei, não sei o quê, então você fica com aquele turbilhão de streaming, então daqui a pouco tô vendo a TV a cabo voltando de novo, falando, olha, a gente tem Netflix, tem Prime Video, tem Apple, tem isso aqui, é tudo a mesma coisa, você paga R$500 e, ó, maravilha, tem tudo, então... né? Acaba que não adianta mais nada, a gente está pagando a mesma coisa de antes. Mas a única coisa que eu achei legal dessas coisas de tecnologia nova é o Roku. Roku eu achei a coisa mais interessante que tem, porque você pode centralizar todos os canais que você tem assinatura num único dispositivo, né? Porque em casa, por exemplo, antes de entrar o Roku, eu tinha um Chromecast, a TV por assinatura, aí eu tinha que ter os aplicativos no celular para poder usar o Chromecast. Putz, nossa, eu tô por fora. Roku? Roku. Tô por fora. Ele faz Roku. O quê? Ele aglutina todos os seus streamings? Exatamente. Ele tem uma abrangência. É literalmente como se fosse o set-top box de uma TV por assinatura. Só que é tudo via internet. Então, você tendo uma boa banda larga, você encaixa lá todos os seus canais e aí usa dele. Eu acho que o único que eu acho que eu não tenho é o Lionsgate Plus, que era o antigo Stars Plus, né? Porque também não tem nada ali, tem uma ou outra série que me interessa. Tá? Os outros canais, até, por exemplo, a Apple, por ser relativamente barata, né? Dá para ficar assistindo algumas coisas dela, que, aliás, tem uma produção muito sofisticada. Muito. É o meu streaming preferido. Eu diria que ela é a HBO dos canais de streaming, né? Sim, sim. As produções são muito boas, inclusive estou vendo uma agora que chama Silo. Não sei se você viu lá. Estou acompanhando. Muito legal. Eu só não vi o episódio da semana passada porque eu quero assistir os 2 últimos tudo junto. Agora, tem uma série muito boa lá. Eu não sei se você viu, que é o Alô Amanhã. Você gostou? Eu não gostei dessa série. Eu acho ela muito paradona, assim, muito lenta, sabe? É o seguinte, se ela fosse uma série com 4 episódios, matava a pau. Mas aí, você sabe que tem rolo. Que o que está acontecendo é um tremendo de um cambalacho. Você vai, né? Aí você vai assistindo, coisa louca, né? O cara vende terreno na Lua. Tudo bem que o que eu achei legal é essa visão de steampunk, né? Retrofuturista, sim. Retrofuturista. Eu acho muito legal. É do mesmo jeito que aquela série lá da Amazon, o Homem... Da Amazon? O Retrofuturista também?
Não, é que é a série que se passa como se os Estados Unidos perdeu a Segunda Guerra Mundial. O O Homem do Homem do Castelo Castelo Alto. Alto. É, Uhum. muito boa, muito boa. É muito legal mesmo. É. Eu tinha lido a história, depois eu comecei a assistir a série, falei, pô... Só que as 2 últimas temporadas já é viagem, né? Não tem nada muito a ver com o livro. É isso que eu queria saber, eu não li o livro. O livro do Philip K. Dick é só o início, né? Só a primeira temporada, pelo que eu entendi, né? Só a primeira temporada. Na realidade, tem muita coisa do K.D. que nem ele sabia que tinha escrito, mas isso é um detalhe que a gente conversa depois. Eu adoro. Você já comentou alguma vez o livro, O Homem Duplo? Homem Duplo. Que é com o Keanu Reeves. Scanner Darkly, né? Isso, exatamente. Já. Nossa, eu acho incrível. E porra. fala muito sobre a vida dele, né? A questão dele com drogas e tal. Sim, ele transmitiu sim. muita coisa, né? Já falei, eu acho esse filme muito subestimado. Nossa, não entendo por que o povo não fala dele. E é uma tecnologia legal, que é rotoscopia antiga e tal, né? Mas, sim, sei lá. ele criou uma identidade, né, em cima dessa rotoscopia dele. Ele fez um novo agora que chama Apollo 10,5, se eu não me engano. Não sei se você viu. Não. Na Netflix também, que é de um menininho que ele imagina Agora, que ele eu vou precisa fazer ir pra a minha Lua. lista, tá? Faz aí. Apollo, É bem legal. 10,5, tá. Netflix. Deixa eu te falar uma coisa, já que você... Agora, vamos, um momento dinossauro do passado. Eu quero mostrar para você uma foto para ver se você conhece essa antologia. Ai, cara. Nossa, não me é estranho isso, mas não estou lembrando, não. Isso aí é o Heavy Metal Universo em Fantasia. Sim. Não, eu tô por fora também. Vou anotar aqui na minha lista, que você está mostrando um monte de coisa que eu não vi. Então, eu não sei onde está. Eu achei engraçado, porque quando esse filme é de 81, ele vem na onda de todas as coisas que vieram depois de Guerra nas Estrelas, né? Um monte de coisa. Heavy Metal era uma revista que é uma revista de antologia de ficção científica e fantasia, que eu acidentalmente tropecei numa banca, numa livraria, né? Custava caro, porque era importada, né? E eu achei interessante porque era uma fotografia de um soldado romano, espartano, musculoso, com a espada aqui na frente, toda ensanguentada, né? Falei, o que é isso? Aí foi lá, aí tem lá um monte de coisa, e tinha um dos meus autores prediletos de terror, que era o Richard Corbin. O Richard Corbin escreveu um monte de histórias de terror e ficção científica para Eerie, né? Aquela revista da Warren lá nos Estados Unidos, e ele escreveu um álbum, né? Uma graphic novel, agora chama-se graphic novel, chamado Neverwhere. Neverwhere, se eu não me engano, é o segundo desenho animado que tem nessa coletânea dessa antologia do Heavy Metal, que é muito ousada para a época. Tem nudez frontal, tem uns negócios assim que você fala, isso aí, bom, obviamente não é um desenho para criança, é um desenho realmente adulto. Eu estou te falando desse que é uma dica para você, mas também por causa desse outro que eu imagino que você já tenha assistido, né? Esse aí é um clássico da nova geração. Não é legal? Olha, demais, é demais. Da primeira temporada, que eu espero que você lembre, quais são os desenhos que chamaram mais atenção? Putz, os episódios da primeira temporada... Tem um que é do mesmo criador de Jibaro, não sei se você viu, que é o Jibaro é o último episódio da última temporada, que para mim é o melhor disparado de todos, assim. Que é o do pelotão russo? O da sereia. Nossa, achei aquele episódio não. maravilhoso. Não, mas Jibaro... tem não, pelotão não, tem os Cavaleiros. Esse Jibaro é da terceira temporada. Isso, é o último episódio da terceira temporada, né? Isso, maravilhoso. Nossa. Que visual aquele negócio. É absurdo. E agora, da primeira temporada, então, tem esse que é do mesmo criador, que é de uma menina, não vou lembrar agora o nome específico do episódio, mas é uma menina que ela dança e ela tá sendo perseguida por um assassino. Ela vê um assassino cometendo um assassinato, e aí o cara vê que ela viu, e que ela virou testemunha, e ele vai atrás dela. Nossa, aquilo pra mim é incrível. E acaba que é um loop temporal, né? Eu acho demais. A estética desse cara é muito maluca, assim. Eu gosto muito do episódio da tropa russa enfrentando criaturas das trevas, que eu falei, meu Deus do céu, que coisa... É tão bizarro, a ideia é tão bizarra que é fascinante. Você fica olhando e fala, nossa senhora, que ideia doida. Como é que é esse? Me fala mais, eu não tô lembrando. Pela ordem deve ter sido o último episódio, porque eu fui assistindo, eu não parava, fui a madrugada inteira assistindo esse desenho, pô.
É muito legal, né? E a antologia também. É a história de um pelotão russo na Segunda Guerra Mundial que está seguindo uma trilha de corpos, né? Porque eles sabem que teve um cara do exército nazista que resolveu fazer... Você lembra da história de Indiana Jones, que o Hitler era fascinado pelo oculto, aquela coisa toda, né? Então, só que ele fez um pacto com uma criatura das trevas e acabou liberando um monte delas ao mesmo tempo. Então, eles estão indo para lá para tentar acabar com esse negócio. Então, tem um monte de situações assim. Agora, o visual, os caras fizeram em motion capture. Nossa, é assim, parece que está vendo um longa-metragem. Né? Assim, uma coisa bizarro, bonita. Né? A produção muito incrível, e é muito legal que são vários artistas diferentes, então traz essa coisa de cada episódio tem uma linguagem, tem uma estética diferente, tem uma direção diferente, né? Eu acho incrível, eu acho que é uma iniciativa extraordinária da Netflix, e eles falaram que vai ter uma quarta, né? Então... tem que ter, senão vão fazer protesto na sede da Netflix aqui em São Paulo, que eu sei onde é que é. É uma das maiores produções da Netflix, né? Então não é possível, tem que ter outra temporada. Não, o produtor, o criador da centrologia é o diretor do Deadpool. Sim, é um cara bem fora da caixa, né? Cara, tem um episódio desse Love, Death and Robots que também me marcou muito, que muita gente assim fala que parece um episódio de passagem, mas para mim impactou bastante, acho que é O Gigante. Sim, nossa senhora! Nossa, aquele episódio para mim é não sei, metaforiza a sociedade do espetáculo de um jeito genial, né? Então, muito bom. É sensacional, achei incrível. Todos os episódios, né? Dificilmente, assim, na verdade, tem um ou outro que eu não acho tão leais, mas a maioria são incríveis mesmo. A produção muito boa. Da primeira temporada, um que eu acho divertido, porque ele usa a estética de desenho animado convencional, que é sobre os fazendeiros de um planeta alienígena, que são atacados por umas criaturas e tal. Aquilo é bem ficção científica britânica. Total. Né? Ela vai até um determinado momento e diz, que porra, ainda bem que eles conseguiram resolver. Não. Eles estão no pior lugar ainda. Né? É muito legal. Tem até Lovecraft, né, nessa última temporada. Um episódio que tem o Cthulhu. Você lembra? Não acho que é o melhor deles, não, mas... É um que tem uns soldados que eles descobrem um lugar subterrâneo XYZ lá, e dentro tem um bicho que toma a mente das pessoas, que é o Cthulhu, assim, um bicho com tentáculos, asas, então acho é uma clara referência aos mitos de Lovecraft, né? Mas, bom, não vou dar spoiler aqui, mas a menina protagonista cria uma solução ali para conseguir se salvar, que é bem... eu vou assistir de novo. Bem tenebrosa, assim. É bem legal. Me diz uma coisa, você assistiu? Você gostou da Lovecraft Country, a série? Eu gostei dessa série, eu fiquei muito triste que ela foi cancelada. E eu achei interessante porque assim, Lovecraft era um cara que se mostrava muito racista, né? Apesar dele ter obras incríveis e tudo. E é interessante porque Lovecraft Country é exatamente uma crítica ao racismo, né? Então, eles trazem toda a mitologia de Lovecraft, com o Cthulhu, com todos os bichos milenares lá dele, que causam destruição à humanidade, então que não estão nem aí para a humanidade, né? Tinha uma poeirinha estelar perto deles. Mas trata dessa questão. Então, é uma série que acontece, se eu não me engano, na década de 50... ou 40, né? 50, eu acho. E mostra 40. 40, né? Eu sei que é um pouquinho mais antiga e mostra essa questão, né? O que os negros sofriam, todo o preconceito, todo o racismo. E ainda por cima eles lidando com essas criaturas bizarras. E tem efeitos muito bons, tem protagonistas muito bons. É uma série muito envolvente, então eu não entendo. Você chegou a assistir? Eu não entendo porque ela foi cancelada. Entendi. E tem uma outra coisa interessante, que eles citam o caso do ataque de Tulsa. Né, que é quando a Ku Klux Klan invadiu a cidade. Sim. Tulsa era considerada Nova York daquela região dos Estados Unidos. Tal. O que me chamou a atenção isso, porque esse é o mesmo tema que abre a série Watchmen da HBO. Começa exatamente com o tumulto em Tulsa. Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, o cara pegou uma coisa muito esquisita para comentar. Né? Aí eu fui pesquisar. Eu fiquei chocado de saber que aquilo aconteceu. É bizarro. Você imaginou? No meio da noite, num domingo de tarde, 2.000 caras da Ku Klux Klan invadem o negócio e vai matando as pessoas. Não é batendo, matando.
Uhum. É. bizarro. Mas vamos fazer mais uma volta ao tempo, tá? Eu vou mostrar para você o primeiro filme que eu assisti quando era moleque. Aliás, quando eu fui a primeira vez no cinema, né? E não foi para assistir desenho animado nem nada, foi um filme que tinha sido apresentado num programa que a gente assistia quando eu era criança, que era o Disneylândia, né? E aí, alguém falou assim, quando estava assistindo junto, esse filme está no cinema aqui do bairro, vocês não querem ver? Eu falei, pede para minha mãe deixou, então nós vamos lá. E foi exatamente esse aqui, querida. 20 mil léguas submarinas. Isso daí é steampunk na veia. Na veia mesmo, impressionante. Agora, você sabe que, para mim, a curiosidade foi a seguinte, quando a gente foi assistir o filme, a gente não chegou no horário da sessão por N fatores que eu nem lembro mais. Então, nós perdemos exatamente, acho que uns 15 ou 20 minutos iniciais. E não dava para ficar para assistir o começo na outra série. Então, eu fiquei sem saber o que aconteceu durante mais ou menos uns 25 anos. Né? Porque esse filme... falar 25 minutos. Não, esse filme nunca passou na televisão, ainda não existia o VHS. Né? Quando surgiu o VHS, né, eu comprei o primeiro aparelho, né? E eu estava entrando em férias, eu tinha 15 dias de férias. Eu assisti em uma semana 88 filmes, entre eles 20 mil léguas submarinas, entre outros filmes que eu queria assistir. Tudo bem, vamos lá, esclareceu o ponto. Eu peguei 88 filmes, assisti, quando eu comecei a assistir um filme que eu nunca tinha visto e vi que a história era realmente um pé no saco, tirava e começava outro. Então, não é que eu consegui assistir 88, até daria, mas não. Mas o 20 mil léguas, finalmente, eu consegui entender o que acontecia na história. E é um dos meus filmes prediletos. Já tive Laserdisc, Blu-ray, e aí, para minha alegria... Blu-ray não, DVD, né? Você quer perguntar, tem Blu-ray desse filme? Não tem. O que tem é o seguinte, a Disney demorou um baita tempo para decidir se ia colocar ele na mídia física ou não. Como eles entraram com o canal streaming, botaram 20 mil léguas lá. Só que a cópia, altamente restaurada, está maravilhosa, como se tivesse assistido um filme no cinema. Que legal. Esse filme, se eu não me engano, ele tem inspiração nos livros do Júlio Verne? Tem, né? tem. É inspiração, Nossa, porque eu achei ele muito para frentex, viu? Os efeitos muito bonitos, uma direção de arte bem rebuscada para a época, né? É muito bonito esse filme. Não, e o elenco, pelo amor de Deus, né? Ver o James Mason duelando com o Kirk Douglas nos diálogos é uma coisa maravilhosa. E o gozado é que quando saiu o DVD nos Estados Unidos, que aqui nunca foi lançado também, veio uma lata chamada Disney Treasure. Eles criaram uma série e tal, que você comprava e ela é numerada, né? Então, de 30 mil unidades desse 20 mil léguas submarinas, a minha era a 20.000 primeira, alguma coisa assim. O que tinha de interessante nisso? Não só tinha o filme, uma qualidade bonita e tal, mas também tinha um monte de material extra. Entre eles, um documentário que contava toda a história de como é que foi feito e tal, papapi, papapá. Nossa, eu adoro esses documentários, né? Esses backstage. Não, isso é maravilhoso. E um deles, você vê uma informação muito crucial de como o Disney salvou a cena do polvo. Porque ia ter a cena, eles filmaram a cena, só que durante o dia. E aí, quando foram ver o primeiro copião, eu falei, mas isso está muito falso, Deus do céu. E o Disney estava pensando, porque era o primeiro longa-metragem, né, dos estúdios Disney, com pompa e circunstância, baita elenco. Aí teve uma baita chuva lá na Califórnia, e ele estava passeando no corredor, saindo do escritório dele, da sala dele, e tinha uma goteira, né, pingando no meio do corredor. Aí ele falou, pô, por que a gente não faz a cena durante uma tempestade chovendo? Genial. Mesma estratégia de Jurassic Park, né? Pensou a mesma coisa. Boa, não só isso. King Kong não, Godzilla, o primeiro lá de 98. Godzilla. É tudo de noite, tudo chovendo, você não vê porra nenhuma. E Game of Thrones também aproveitou disso. Ali tem muitos defeitos especiais. Defeitos especiais. No caso de Game of Thrones, eles só deixaram tudo escuro, então não dava para ver nada, não dava para criticar nada, não dava para ver o dragão, não dava para ver ninguém. Nada. Não sei se você viu a última temporada de Game of Thrones. Vi. O pessoal criticou muito isso. Não, você sabe que aconteceu uma coisa engraçada?
Engraçado não, foi uma tremenda besteira, né? O último episódio da temporada em que termina toda a saga, que é o terceiro episódio, se eu não me engano, né? Da última temporada, em que tem o ataque dos zumbis, aquela coisa toda. Eu assisti, estava passando na HBO, eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo. Sim, De tão ninguém entendeu. escuro. Aí eu descobri. Ninguém entendeu nada. Pois é, mas aí eu descobri que a transmissão feita para a América Latina usaram uma cópia de serviço, que geralmente tem qualidade inferior, que é só para checar legenda, dublagem, esse tipo de coisa. Por algum motivo, que ninguém sabe até agora, botaram essa cópia. Tanto é que se você for assistir agora na HBO Max, você vê com a outra puta qualidade. Você vê, consegue enxergar todas as sequências, né? Que babado. Pois é. É só entrar mais para tricotagem. Que absurdo, meu Deus, não sabia disso. Não, o que não falta é besteiras. Vou te dar uma outra besteira muito divertida. Divertida não, me encheu o saco, na realidade. Eu ganhei uma... Como é que é o nome? Um box de todos os filmes do Super-Homem, dos Blu-rays do Super-Homem. Ganhei, deixei num canto, né? Aí um dia de manhã eu falei, pô, vou assistir. Aí eu pego lá o filme original, que tinha lá uma versão estendida, tal, coloca... E aí começa com... você vai ver a versão estendida, não sei o quê. Falei, pô, eu peguei o disco errado. Aí tiro o disco, boto o segundo disco. Você vai ver a versão estendida. Falei, como é que é? Não colocaram a versão? Como assim, gente? A versão não estendida, você fala? Não, a versão normal, que é o que a gente vê nos cinemas e tal, sem nenhuma cena extra, devia ser o primeiro disco. Não, prensaram o disco, não sei se aqui ou nos Estados Unidos, tanto faz, mas com com o mesmo filme. Oxi. Isso sem contar, essa realmente é mais triste. Sabe aquele seriado Missão Submarina, o Sequest? Não tô ligada, não. Não, é uma série que se passa num grande submarino nuclear no século 22, sei lá, com Roy Scheider, produção do Spielberg, da Amblin, negócio assim. Passou na Globo nos anos 90, tá? Mas resolveram lançar em DVD. A Universal resolveu lançar em DVD. Aí eu recebo uma carta, eu era editor da Sci-Fi News naquela época, né? E eu recebo uma carta dizendo assim, é uma carta, um e-mail. Carta já é mais antigo, né? Olha, tá entregando. Eu peguei a caixa, mas está faltando um episódio, não sei o quê. Eu falei, como faltar episódio? Tem um baita de um controle de qualidade para isso? Tristeza, né? Aí eu vou numa locadora, alugo a caixa, vou para casa, assisto. E o final do primeiro... Eu sei como é que é a história, porque eu vi o lançamento do VHS com o episódio, o piloto, né? Parte 1 e 2, como se fosse um longa-metragem. E termina a primeira parte com o submarino inimigo falando assim, fogo, agora vamos pegar o Sequest. E 2 torpedos indo em direção, continua no próximo episódio. Ok, aí vem o segundo episódio. A lava que se encontra na costa do Havaí. Lava? Que cacete, cadê a conclusão? Não tinha, porque não colocaram o segundo episódio. Meu Deus. Aí toca eu passar um e-mail para o pessoal olha, aconteceu isso aí, mas vocês precisam ver. Eles tinham vendido 5.000 unidades. Tiveram que fazer 5.000 discos extras para poder entregar para os caras substituírem para quem foi vendido. Eu tenho em casa. E a logística para achar as pessoas que compraram. Mas por quê? Porque alguém resolveu chutar o pau de la barraca, né? Fazendo uma besteira gigantesca. Eu quero saber assim, qual a sua afinidade com Hanna-Barbera? Hanna-Barbera, os Flintstones, os Jetsons também, né? É dele? Sim, claro. E acho que para por aí. Mas você sabia que os Flintstones foi a primeira sitcom animada do horário nobre da TV americana? É mesmo. Eu achei, quando eu li essa coisa nas minhas pesquisas, eu falei, aí o Cartoon Network estava passando os Flintstones, né? E aí eu fui assistir, mudei o som para escutar a voz original, e cada vez que tinha uma coisa engraçada, tinha as risadas. Falei, uai. Aquela risada de estúdio? Risada de estúdio. Exatamente isso. Oxi.
Mas não de estúdio ao vivo, mas de risada, Colocado, né? é igual aquela do Chaves. Exatamente, igual a do Chaves, que é clássica. Eu estou te falando isso da Hanna-Barbera por causa deste material aqui, muito interessante. Ó. Que legal. Isso aí é um negócio chamado Future Quest. Mas é um quadrinho? Exatamente. A DC Comics, como a Hanna-Barbera foi comprada pela Turner, a Turner comprada pela Warner, então todo o material do Cartoon Network que eles tinham de acervo, né, virou uma amálgama, né? E o que eles decidiram fazer na área da DC Comics? Vamos criar algumas coisas diferenciadas com os personagens da Hanna-Barbera. Então, eles criam uma história em 2 volumes, né, falando sobre o universo alternativo e botando todos os personagens para lutarem um do lado do outro contra um vilão X da vida lá qualquer. Tipo os Vingadores do Hanna-Barbera. Exatamente, né? E eu achei legal porque o traço é muito bonito, né? É uma coisa bem feita. Eu coloquei isso aqui só para, sabe, sei lá, se o assunto não vingasse. Agora vamos falar de um assunto que te deixa irritada. Só um acréscimo, os Jetsons é um dos principais motivos para gostar de ficção científica, tá? Eu achava que legal! Absurdamente maravilhoso, assim, aquele negócio, assim, tem algumas coisas que eu acho obscuras e muito realistas, muito plausíveis, na verdade, que é eles morarem no alto, sabe, tipo, as casas serem, como se a gente tivesse feito alguma besteira na Terra, né, então ela ficou tóxica, ou sei lá, ficou poluída, e então a gente não conseguia mais viver debaixo da Terra, não sei se tem algum episódio que eles descem, mas eu não me lembro, então as casas são suspensas, né, assim, tem algumas coisas que eu achava muito interessante, o cara fazer exercício numa esteira, né, que fica do lado de fora da casa, porque não tem onde andar, né, porque é muito limitada as residências, né? Então eles precisam criar soluções para poder tornar aquilo ali, sei lá, decente para eles viverem, né? Funcional e tudo mais. Mas eu adorava esse desenho, eu era viciadíssimo. Achava muito legal. Eu lembro de um episódio em que está chovendo pra caramba e a dona Jetson pede para o zelador: você não podia dar um jeito no clima? Está muito chuvoso, muito ruim. Aí ele aperta uma alavanca e sobe todo o conjunto de apartamento para cima das nuvens. Caraca, não, então, é muito genial, eu acho absurdamente genial. E a robozinha também, né? A robozinha empregada. A Rose. A Rose, era muito engraçada, chata pra caralho. Bem plausível também. Também, eu lembro dela quando ela fica apaixonada. Ela apaixona por quem? Por um robô. Outro robô que o Henry, se não me engano, era o zelador. E ele constrói um robô para ajudar ele e ela fica apaixonada por ele. É bem engraçado. É muito legal. Agora, vamos falar sobre esse assunto que você não gosta. Super-heróis. Não, eu coloquei isso aqui por um motivo. Opa, peraí, aqui. Coloquei isso aqui por um motivo, porque assim... super-heróis é um tema muito complicado. Tudo bem que nos últimos 20 anos eles começaram a surgir de tudo quanto é lado e tal. Mas eu gostei muito de algumas adaptações que foram feitas com história de super-herói. Por exemplo, Smallville eu achei muito legal. E não falar sobre Super-Homem, para não ser mais um Superboy, um seriado lá dos anos 80 que era ruim pra caramba, para ser uma coisa diferente. Não, o Clark adquirindo poderes e tal. Sim, e aí eles criaram uma gama inteira de personagens que não respeitavam muito bem a origem deles dos quadrinhos. Mas também não afetou em nada. Até criou uma legião de fãs que nunca leu o quadrinho, né? Eu acho que talvez seja o grande diferencial dessa série de modo geral, né? Sim, sim. Nossa, eu acho muito legal Smallville. Eu acho que assisti quase tudo. E realmente a gente falou, né? Não reinventa a roda, mas assim, eles dão uma reinventadinha, assim, que dá a pimentinha necessária ali para tornar tudo mais interessante, né? Mostrar a vida dele adolescente, antes dele ficar, vamos supor assim, popstar, né? Mas eu gosto bastante. Eu acho legal quando eles dão essa pequena reinventada, até porque tá muito saturado. Assim, naquela época ainda não tava, né? Mas já é uma história que a gente conhece, quando dá essa mudadinha, assim, nem que seja pouca, é legal, é bem-vinda, né? O que eu acho legal eles fizeram uns negócios muito ousados. Por exemplo, a série da Supergirl, a primeira temporada estava passando na CBS. Essa aí eu não vi, Supergirl.
É uma série legal. Não podia ser melhor? Podia, mas tudo bem. Só que o que eles fazem? Eles trazem o universo da Supergirl para um episódio com o Flash, fazem um crossover, e aí decidem tirar o que é uma coisa inédita, né? Porque o seriado do Flash passa no CW e a da Supergirl passava no coisa, né? Na CBS. Fazer um crossover entre canais totalmente diferentes era um negócio meio raro. É uma coisa que está acontecendo agora na série do Jornada nas Estrelas. Vai ter um crossover de um desenho animado para uma série de live action. Como? Você sabe que tem aquela série Subalternos, né? Não sabe. Já vi que você não sabe o que é Longa Vida e Próspera. Meu Deus do céu, que decepção. Não, eu sei, mas eu não vi todas as séries. A última que eu vi foi Strange New Worlds. Isso. Então, eu vi um pouco da Picard também, só que eu achei meio pai. Mas falaram que tá boa agora, né? Não, acabou. Tá bom porque acabou a série e ponto final. O Subalternos é um desenho animado feito pelo mesmo cara que faz o Rick e Morty. Então, tem muita gozação, muita citação de coisas de Jornal das Estrelas. Às vezes, até eu me perdia em algumas coisas que os caras estavam falando e ligava para algum amigo meu tracker. Olha, eu assisti o episódio, o que ele está dizendo? Ele está dizendo tal coisa. Pois bem, 2 dos personagens principais do desenho animado vão fazer a sua versão live action no Strange New World nessa nova temporada que chega aí dia 15. O quê? Que loucura. Mas, tipo assim, vão contratar atores para representar os personagens do desenho. Na realidade, são os dubladores, os que fazem as vozes originais, que um deles é o filho do Dennis Quaid, lá, que trabalha no seriado da Amazon de super-heróis. Como é que é o nome? Que é violento pra caramba. Ai, Cacildo, você deve ter assistido. Cara, o nome das pessoas eu nunca sei, Paulo. Eu sou péssima. Não, tudo bem. Estou falando a série da Amazon, que é de super-heróis, que tem um garoto que a namorada é dividida ao meio, porque o velocista... Como é que é o nome? Ai, meu Deus. Eu sei qual que é, que tem o Capitão América do Mal. Meu Deus. Isso, exatamente. The Boys. The Boys, exatamente. O garoto que perde a namorada é exatamente o filho do Dennis Quaid. Não sei o que é Quaid, Jim Quaid, alguma coisa. Ele faz a voz de um dos personagens do desenho animado e ele vai trabalhar nesse episódio especial. Eu achei legal. Loucura. Diferente, um crossover inusitado. Será que as pessoas sabem disso? Porque é uma coisa tão específica assim, você parece que tem muito conhecimento do background das coisas, como é que acontece, quem é que faz, quem é que atua, qual é a voz. Mas será que as pessoas têm noção disso, sabem disso? Só se assistiu a série, né? E olha lá, né? Eu acho que sim, né? Tudo bem que depois de ter feito Discovery é uma dessas séries que tinha uma ideia original interessante, mas foi desvirtuada por total desconhecimento do que é, sabe? Essa batata quente, o que nós temos que fazer com ela, né? Porque eu gostei muito da primeira temporada, achei boa, achei que trouxe a coisa do Gene Roddenberry, né? Aquela inocência, sabe? Aquela vibe boa, a tripulação inclusiva, né? Crítica a tudo aquilo que a gente viu na série original, né? Crítica ao racismo, se importa com as questões sociais e tal, então traz uma coisa boa, uma vibe boa que eu acho que a gente viu na série original, né? Mas assim, já tem a segunda e a terceira ou só a segunda que saiu do Strange New Worlds? Não, vai sair a segunda agora. Vai sair a segunda agora, né? Mas eu achei a primeira bem legal, achei divertido, assim. Não, parece que os episódios são quase antológicos, assim. Não, e pega em questões de coisas que você não vê. O problema todo é o seguinte, quando eles resolveram criar todos esses novos universos, as novas séries, ou você chegava junto ao que era o original, ou você dava uma coisa diferente. O Brian Fuller, que é o produtor que foi o criador do Discovery, a ideia dele, o nome da série Discovery é de descobrir coisas novas. Era uma série que era uma antologia. Cada temporada ia ser uma história. Diferente. Tá? Só que ele brigou com a produção. Ele briga com todo mundo, diga-se de passagem. Brigou e saiu. Então, o que deveria ser só uma temporada, virou 4. Vai ter a 5ª agora. Então, no meio desse coisa, a única coisa que quando eu comecei a assistir, eu espero que eles resolvam... agora tem uma briga de viagem no tempo, não sei o quê. E seria legal se, de repente, eles fossem parar num futuro distante.
E alguém me escutou, a virada da segunda para a terceira temporada, eles avançam quase 1000 anos no futuro, a tripulação do Caraca. Discovery, né? E aí tem... Eu não cheguei a ver. É porque cá entre nós, nem tudo é perfeito nesse universo do Gene Roddenberry, tá? Você pode achar a série clássica, legal, mas a série clássica tem altos e muitos baixos, tem excelentes episódios, mas tem um monte de médio e um monte de tranqueira. Que não vale a pena. Da mesma maneira que você vê outras séries normais, por exemplo. Até eu ia sugerir uma discussão simpática aqui sobre, eu não sei se você viu, mas se não viu, esse é fácil de assistir, que é Stargate. Cara, você pegou tudo que eu ainda estava na lista para ver. Eu ia trazer, já que você está falando que nem tudo é só alto, né? Tem altos e baixos. O próprio... meu Deus... Star Wars. Sim. Não, pelo amor de Deus. Isso a gente vai discutir num outro programa. Isso daí deixa para próxima. Mas é isso, né? Tem coisas ótimas, coisas péssimas, muitas coisas péssimas, na verdade, né? O que é bom fica ali na nata da coisa. Mas é isso, né? O universo ainda assim muito aclamado, né? Muito relacionado pelos eu gostei fãs. muito a série, isso que me chamou a atenção, né? Que é o seguinte, as duas séries. A primeira série foi lançada, o piloto foi lançado no Brasil em VHS. Peguei, assisti, achei estranho, porque é uma série que tinha nudez frontal. Falei, eu achei esquisito. Anos depois, eu fui pesquisar e descobri que as primeiras 5 temporadas dessa Stargate SG-1 passavam no canal Showtime, que é um canal estilo HBO. Então, mas também foi só nesse episódio, né? E eu só assisti o primeiro episódio, depois começou a passar no antigo canal MGM Gold. Eu não vi nada disso. Aí mudou, como a Fox comprou a MGM, ou seja lá o que for, começou a passar no canal da Fox. E eu estou lá um belo dia, alegre e saltitante, e eu recebendo da Fox todas as caixas de todas as temporadas, e tudo lá lacradinho e tal. Só que eu assisti um episódio em que conta a história o Dan Castellaneta, né, que faz a voz do Homer Simpson, é um barbeiro numa cidade do interior que começa a sonhar que está nas missões do Stargate, lutando contra os Goa'ulds, não sei o quê. E ele tenta explicar isso para as pessoas, tenta escrever livro, série de televisão, não dá nada certo. E ele acaba descobrindo o endereço do Richard Dean Anderson, que faz o personagem principal, vai lá para matar ele. Você estragou a minha vida, não sei o quê. Começa o episódio desse jeito. Que loucura. Doido! Né? Aí, só que eles acabam chegando a um determinado acordo do que aconteceu. Tem uma peça que acabou caindo na mão dele, sabe lá Deus por quê? Que é de troca de sonhos de pessoas diferentes. Né? Por algum motivo, ele começou a sonhar que estava nas missões. Ele roubou o sonho do outro. E aí tentava descobrir que mas isso é um negócio de duas mãos. Se alguém sonhou, a outra pessoa tem que sonhar o que ele sonhava. Né? Mas os episódios são antológicos? Tem historinhas específicas por episódio? Não. Esse aí, digamos que é um episódio à parte todas as temporadas têm sequência. Tanto é que eles não conseguiram terminar a série, fizeram 2 longa-metragens, muito bons, inclusive, que dá o fechamento na série como um todo. Mas aí descobrem que o negócio do pensamento tinha de parar exatamente no O'Neill, que é o Richard Anderson. Mas espera aí, você sabia que isso estava acontecendo? Eu estava sonhando que eu estava numa barbearia fazendo barba, eu achei muito legal. Achei normal, achei possível. E aí, o que eu fiz? Comecei a assistir a série pelos DVDs. Né? E realmente, tem altos e baixos, mas assim, a série é muito criativa sobre esse negócio de viajar pelos portais, os portais temporais, que vai para outros... Temporais não, dimensionais, né? Vai para outros planetas e tal. Era uma série que eu realmente curti bastante. Infelizmente, acabou. Como acabou o nosso tempo também. Você fala pra caramba. Deus do céu.
Pois é, Paula, depois a gente tem que fazer uma lista, assim, do que eu vi, do que eu não vi, para poder interagir com a sua conversa, que, assim, foi bizarro, porque a maioria das coisas que você citou aqui são coisas que estão na minha lista real, que eu ainda não vi. É. E aí também, né, são de épocas diferentes, vamos dizer assim, né, então eu realmente Mas preciso é o seguinte, o que eu acho legal é o assistir. seguinte, o que eu acho legal no seu trabalho é que você não tem, receio de enfrentar desafios do tipo, você achar esses 2 filmes, o Frequency e o Time After Time, porque pegou numa lista de filmes importantes de ficção científica, para comentar com o pessoal que assiste você, isso é fantástico. Porque muita gente... Ah, não, o filme é de 78, é velho. Já passa para frente. E esquece que Sim, tem acontece boas mesmo. histórias, mesmo Uhum. histórias estranhas. Aliás, eu acho que um dos vídeos que você falou de viagem no tempo tem o Predestinado, não tem? Predestinado é uma loucura. Eu já falei, ele já entrou numa lista como, nossa, um vídeo muito antigo, um dos primeiros vídeos do canal que eu É. falava sobre os meus preferidos, sobre viagem no tempo. E aí ele entrou junto com Interestelar, Primer, apesar que Interestelar é viagem no tempo, assim, bem científica mesmo, né? Mas o Predestinado ele entrou também num vídeo de plot twist, um dos maiores plot twists do cinema dentro da ficção científica, porque é uma viagem, né? Assim, esse filme Pô, é demais. Nossa, é questão de loop temporal, né? Mais do que viagem, é um loop, né? Que nunca acaba. Eu adoro, acho muito massa. aliás, espera aí, só para a gente encerrar, eu lembrei de uma série sobre de looping temporal. O que é que eu vi recentemente que tem esse negócio? É sobre o Nossa! quê? Além de loop temporal. Não, não, tem aquela série da Amazon que é baseada nas pinturas futuristas de um... Tales of the Loop? Tales of the Loop. É isso, né? É. Nossa, é bem bonito, Nossa, sério. fantástica! E assim, o episódio sobre o menino desaparecido é um dos episódios mais tristes que já vi na ficção científica. Nossa. E eu não me lembro o que acontece, mas tem alguém que transmite a consciência para um robô. Não tem um negócio Isso, desse, assim? tem. Nossa, eu acho incrível, acho visualmente bárbaro, assim, maravilhoso. É também retrofuturista, né? Tem uma vibe oitentista, assim, né? Toda uma estética, e realmente é baseada nas pinturas daquele artista também, que eu não vou lembrar o nome, obviamente, mas eu criei uma segunda temporada, e é interessante porque ela é antológica, mas existem pequenos fragmentos da história que se conectam, né? Então, é uma antologia quase não antologia. Eu achei lindo, é bem parada, né? Então acho que essa galera que gosta da coisa mais frenética, plot twist, essas coisas assim, não curte muito. Mas, assim, eu via um episódio por dia, deixava absorver, sabe? E além de aproveitar os visuais, que são incríveis. Eu amei essa série, achei incrível. Você faz isso também? Quer dizer, você poupa a série? Eu imagino que, do jeito que você está falando, você é das pessoas que gostam de assistir séries semanalmente, né? Assim, eu tento, depende, assim. Por exemplo, eu tô muito tentando terminar Star Trek, que não acaba nunca, mas ainda tô na época, porque assim, eu não assisti na época, não assisti na infância, minha infância foi Star Wars, então tô tentando correr atrás de Star Trek para terminar a série clássica e entrar nessas novas também, mas geralmente eu assisto de acordo com a demanda, sabe? Tipo, essa semana eu quero falar igual, tipo, Viagem no Tempo, então eu vou assistir todos os filmes que eu ainda não vi, ver se tem alguma coisa interessante, então eu não consigo, por exemplo, essa semana eu vou sentar e assistir a série tal, agora eu vou assistir a série tal, eu geralmente vejo na loucura as coisas, sabe? Então eu nem aproveito tanto quanto deveria, mas eu tento, tá sempre atualizando aí, principalmente séries, porque demora, né, pra assistir. Eu acabei de ver um artigo do Vult, eu vou passar o link para você ler depois, que é interessante. É que o cara relata que tem 585 séries nos Estados Unidos hoje. Ave Maria. Ainda bem que meu canal é nichado. Não, o problema é o seguinte, eu comecei a fazer uma pesquisa há uns 5 anos, todo ano eu publico ela, né? Que é saber quais as séries que foram canceladas e renovadas. Eu não consegui ainda terminar a desse ano, que geralmente eu termino no final de abril, começo de maio e publico. Mas, por quê? Porque o volume não só aumentou, mas também as séries ficaram meio confusas. Tem séries que... não vou entrar em detalhe, mas assim, ficou uma zona. Tem 600 séries. Eu tinha uma filosofia de trabalho que assim, eu vou assistir pelo menos o primeiro episódio de cada série. Não dá mais. Só para ver se o piloto é bom. Toda semana tem uma série nova. Assim, não é uma. Né? A semana passada, eu assisti uma série muito curiosa no Star Plus, que é Não Estou Morta. Né? Que é a história de uma jornalista. Oi?
Eu acho que eu ouvi falar dessa. Então, é com aquela garota do Jane the Virgin, né? A mesma atriz. Uhum. Ela é uma jornalista que foi para Londres com o namorado, tomou um pé na bunda, volta, 5 anos depois, querendo retomar a carreira, e só que o jornal onde ela trabalhava botam ela para fazer um necrológico, né? E qual que é o barato da história? Que você descobre logo de cara que as pessoas que morreram, que ela tem que escrever, vão conversar com ela. Então, quando ela termina de conversar, né, escrever o texto que fala sobre essa pessoa que morreu, essa pessoa se manda, vai para um outro lugar, vai para a Luz Branca, alguma coisa assim. E assim, a série pequenininha, bem-humorada e tal, me surpreendeu, mas assim, não é toda semana que acontece um negócio desse. É que nem o Contratempos, o Quantum Leap, né? Que falaram, você tem que assistir. Pô, eu assisti a série original. Não, mas estão pegando do final da série. Só que eu já assisti a temporada inteira, aliás, eu terminei essa semana. Tem um diferencial que não dá para falar em público, porque é uma coisa muito específica da série original. Quando eu assisti o final da série, eu falei, isso aqui não tem nada a ver com ficção científica até agora. Falei, mas espera, enganaram? Enganaram, claro, o pessoal tem que ver. Viajante do tempo, vai para lá e para cá, mas não é nada disso. Não vou entrar nesses detalhes, qualquer coisa eu nego. Mas, Poxa, fiquei curiosa agora. Tem que assistir. Você já viu falar em Quantum Leap? Não já? Já vi, mas também não vi. Também não vi, Paulo. Essa vai ser eu entrevistando você nesse podcast. Você tem o Quantum Leap está passando está disponível na Globoplay. Mas né? Pera, é ficção científica ou não? Porque senão ficção científica. Não, é ficção científica. É ficção científica. Porque agora eles assumiram a ficção científica. A outra série não tem essa conotação, mas é um detalhe que, quando você assistir, a gente, como bate-papo, eu revelo esse spoiler, tá? Tá bom. Mas, assim, é muito legal, porque tem umas jogadas sobre... porque, como fala sobre esse universo quântico, né? Então, as coisas que o cara altera no passado não altera o futuro, mas sem alterar o resto da realidade. Né? Que nem o Interestelar. Né? Essa é uma questão de perspectiva. Teoria das cordas, né? Eu nunca entendi isso direito, mas é por aí. Né? Eu acho que tem a ver só com a questão de perspectiva. Assim, o tempo você estica e ele dá para esticar, não dá para voltar para trás, né? Mas tipo assim, para você o tempo é o mesmo, para a pessoa que está num tempo diferente, o tempo para ela funciona da mesma forma. É difícil, né, de explicar, mas... tipo, é só assim, você... Por exemplo, quando a galera tá lá no... Vou tentar ser muito rápido aqui. A galera vai naquele planeta que tá perto do buraco negro, né, Gargantua. Não, isso. Gargantua é o buraco negro, chama... Não lembro o nome do planeta. Se eles estivessem com uma lunetinha e olhassem pra nave deles, ela ia estar girando frenética, muito rápido, passando muito rápido. E se a pessoa tivesse com uma lunetinha olhando pra eles, eles iam estar em câmera lenta, assim, porque... Eles estão muito próximos do buraco negro, né? Então, quanto maior a gravidade, mais estica o tempo. É como se a gravidade fosse uma malha, o tempo fosse uma malha, então a gravidade estica, né? Então, como eles estão muito perto, acaba que passa devagar para eles. Mas é isso que eu tô falando, é uma questão de perspectiva. Se você olhar para alguém que está num lugar que a gravidade é menor, vai passar mais rápido o tempo. Enfim, é uma loucura. Eu não vou dar aula agora de física quântica, mas o Felipe Castanhari, do... Nostalgia, ele fez um documentário muito legal na Netflix que fala justamente sobre Interestelar, e ele explica de um jeito muito didático como é que funciona essa questão da teoria das cordas e como é que funciona a questão de perspectiva e como que funciona essa mudança temporal, cientificamente mesmo, né? Tem a comprovação. Vou dar uma olhada. É muito legal. E tem vários episódios sobre várias coisas, mas esse para mim é o mais legal. Eu acho interessante porque eu sempre fico fascinado com essa história a teoria da relatividade, né? O que se passa ali, é o que você falou, né? Mas a história de quando eles voltam para a nave principal e se passaram 23 anos... o astronauta estava vovozinho já, gente, imagina. Meu Deus do céu! Sozinho. Sozinho. Tudo bem, computador de bordo conversando com ele, até aí tudo bem, mas é insano. Insanidade total. Mas assim, essa galera vai para essas missões, e agora falando da realidade mesmo, doando a vida mesmo, né? Porque ainda é muito arriscado, ainda é um terreno muito hostil, muito incerto, então eu acho que
para você ser astronauta, assim como, sei lá, um soldado, ou seja lá o que for, você vai já descartando a própria existência, né? Não tem muito o que Aliás, garantir ali. eu lembrei de uma coisa para te falar que eu acho que é interessante. Eu não sei quando vai chegar aqui no Brasil, mas não sei se você já ouviu falar num filme russo chamado The Challenger. É ficção também? Também. É a história de uma... O pessoal está na estação espacial e um dos astronautas russo sofre um acidente lá e ele não pode descer, porque se ele descer, ele vai morrer. Então, eu assisti 15 minutos e, pelo que entendi, eles sobem uma equipe médica para fazer a cirurgia dele em gravidade zero. Até aí tudo bem, né? Igual. O que é o filme? O diretor, a atriz principal, o fotógrafo e mais um ator, se eu não me engano, foram para a estação espacial a bordo de uma Soyuz. Sim, meu Deus. Eu ouvi falar disso. Eu achei incrível. O que eu assisti não é cenas tiradas do famoso avião lá, o Vomitão, né? Que fizeram o Apollo 13. Vomitão. Com a gravidez. Não, imagina, o povo sobe, fica 15 segundos fazendo a cena aí desce, aí sobe de novo. Porque é muito rápido, né? Pô, é uma loucura. Agora, esse filme, a única coisa que me incomodou, eu não assisti ele inteiro, né? Eu assisti só um trechinho, tem 2h40. Haja saco para assistir hoje em dia os filmes... Os caras não sabem escrever mais. Fazer um filme e contar uma boa história em 90 minutos. 120, você precisando fazer xixi no cinema, como é que você faz? Que horror! Não dá. Agora, você já imaginou? E o legal é que a atriz que faz esse filme, eu já tinha assistido ela num outro filme russo chamado A Sniper Russa, que está aí, é fácil de achar. Eu não tinha reconhecido, porque ela faz uma sniper russa da Segunda Guerra Mundial, né? E aí ela está com o cabelo todo bonitão e tal. E tem uma sequência inteira em que ela sai daquele negócio de dormir, né? E atravessa... E a câmera junto com ela, não tem corte. Sequência. Não é? É mais de 30 segundos, é doido. Então, estou louco para ver esse filme. É legal, inclusive, o último adendo, prometo. Eu tô terminando agora de ler o livro que chamou Astronauta, não sei se você conhece, que a editora Aleph lançou a tradução. É um livro de um escritor tcheco, e ele conta a história de um astronauta que foi escolhido para uma missão específica, porque tem uma poeira roxa perto de Vênus ou Júpiter, alguma coisa assim, que ninguém entende o que é, então ele vai lá investigar, vai lá coletar para pesquisar e tal, e aí chegando lá ele conhece um ser bizarro, não vou falar aqui para não dar spoiler, que começa a interagir com ele, ele vai sozinho e tudo mais, e aí eles vão adaptar, a Netflix vai adaptar com a Adam Sandler esse filme. Uau! Só que o que acontece? Ele é inteiro no espaço, todo no espaço. Eu fiquei, gente, será que eles vão fazer essa mesma estratégia, né? Porque se os russos estão fazendo, os Estados Unidos quer fazer, né? Então, de tentar aproveitar essa tecnologia, porque eu não sei como é que eles vão fazer, mas o filme inteiro é em zero gravidade. O livro é inteiro em zero gravidade, ele dentro da nave, conversando com esse ser bizarro lá, alienígena. Então, eu fiquei imaginando que poderia ser uma estratégia, né? Imagina. Pode ser. Imagina a grana, né? O último livro que eu li legal foi Guerra Sem Fim, falaram que o Ridley Scott ia adaptar, que é sobre uma guerra dos humanos com uma raça alienígena, só que para os humanos irem guerrear, eles têm esse problema do tempo, né? Sim. Do espaço-tempo. Então, é interessante porque depois de passar, não sei, 70 ou 80 anos, ele volta para a Terra, está tudo modificado, aí ele pega uma outra missão, uma história muito boa. Não sei se fizeram alguma coisa decente, tudo bem, porque eu já vi muito livro legal que virou série de idiota, né? Acontece muito. Muito difícil uma adaptação. A galera falou muito de Fundação, né? Que não gostaram da adaptação e tal. Como eu li só o primeiro livro, tá certo que eu também. Me falaram que tem umas coisas lá diferentes, mas eu gostei do seriado, eu achei. Eu gostei, eu acho que tem que desvincular. E outra coisa. Inspirado levemente. Quando você faz adaptação, você não vai querer ver a mesma coisa que você leu, né? Senão para quê? Para que você adapta? Né? Para fazer a mesma coisa. É a briga que os caras tiveram com o desenho animado do Cowboy Bebop. Eu assisti a série, achei legal, achei que faltou a personagem que é divertida, que é a hacker, que é a Amy, né? Mas fazer adaptação não é colocar... Copiar e colar. Não é copiar e colar. Tem que criar uma história, e criar uma história muito legal, mas não gostaram e a série foi cancelada.
Mas Netflix Minha cara cancela Bela, tudo, né? foi muito divertido conversar com você. Marcaremos uma outra entrevista para a gente falar de assuntos mais específicos, como, por exemplo, o Império Romano, sei lá, alguma coisa assim do gênero. Né? Aí eu vou saber mesmo, aí mesmo que eu vou saber responder. Vou botar o chat GPT aqui para conversar com a gente, ele vai saber tudo. Mas, de qualquer maneira, obrigado por você ter participado aqui desse papo e vamos ver se a gente conversa mais no futuro aí. Com certeza, eu que agradeço, foi muito legal. Nem vi passar, já são 1h20, meu Deus. Mas foi ótimo, obrigada. Tudo de bom, e é nóis. É nóis na Tô à fita. disposição. É nóis. Falou. Obrigadão. Tchau.